Queridos, hoje a nossa reflexão nessa manhã se encontra no livro do profeta Jonas. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jonas. Logo no começo aí dos profetas menores, você vai encontrar o livro de Jonas. Lembrando que a gente está usando uma versão diferente da Bíblia já há algum tempo, a Nova Almeida atualizada. E a sugestão da equipe pastoral, do conselho, é que, assim que possível, você compre uma versão da Nova Almeida. Você também encontra isso em aplicativos para celular, a versão ali. Mas se você quiser comprar, melhor ainda. E aí, pastor, mas o que eu faço com a minha Bíblia, que eu acabei de comprar, a Bíblia Revista Atualizada? Oferta para alguém. Dê para alguém que não tem uma Bíblia. Vai ser bênção, irmão. Jonas, capítulo 2, de 1 a 10, esse é o texto da nossa reflexão nessa manhã. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar ao texto algumas vezes, e peço também que você escute com atenção e com fé, porque essa é a palavra do nosso Deus, que diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, viva, poderosa, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, para atingir o fundo do nosso coração e discernir tudo aquilo que se encontra dentro dele, Pai. A grande verdade é que nós mesmos não conhecemos o nosso coração, Senhor. Nós, por causa do pecado, estamos cegados para o nosso próprio coração, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o que vai aqui dentro, o Senhor conhece as nossas crises, as nossas ansiedades, aquilo que nos paralisa de medo, as preocupações, os conflitos. O Senhor conhece tudo, Pai. E o que nós te pedimos nessa manhã é que a Tua palavra venha como um bálsamo no nosso coração confuso, no nosso coração desorientado, no nosso coração muitas vezes cheio de incredulidade em relação ao Teu poder, à Tua bondade, à Tua sabedoria. Usa-nos, Senhor, nessa manhã, para ouvir a Tua voz através do Teu Santo Espírito e que isso produza transformação no nosso coração à medida em que vemos a graça e a beleza do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É a oração que fazemos no nome dEle. Amém. Queridos, vocês já se sentiram confusos ou desorientados diante de alguma circunstância da vida? Vez ou outra a gente se vê assim, não é verdade? Angustiados em perceber a nossa própria impotência e a falta de controle que a gente tem sobre determinadas situações. A gente lida com problemas nos relacionamentos, muitas vezes um casamento extremamente conflituoso, desajustado, disfuncional, e a gente entra em crise por causa disso. Relacionamentos com os nossos filhos, às vezes a gente não sabe mais como lidar com as crises, com os conflitos que surgem dentro da nossa própria casa, e a gente se vê confuso em relação a isso.
Ou problemas nos relacionamentos com os nossos próprios irmãos em Cristo, dificuldades que a gente não consegue superar, sem falar ainda, queridos, problemas que muitas vezes a gente tem no nosso próprio trabalho, a relação entre patrão, empregado e coisas do tipo. Mas não somente isso, a gente experimenta problemas também nas finanças. Às vezes uma crise econômica vem e assola o país, e tudo aquilo que era um monte de segurança para você, em momentos depois já se tornou ruínas, e você já não sabe mais o que fazer. Inflação, problemas dentro da própria casa, de controle de renda e de gastos e tudo mais. Às vezes os problemas que nos chegam, nos vêm pela saúde, debilitados pela nossa própria saúde, o tanto que isso afeta o nosso espírito, como Davi dizia, ou afetados pelos problemas de saúde das pessoas que nós amamos, e você sabe disso. Se tem uma coisa que nos afeta bastante, é quando a gente vê quem a gente ama, doente, sofrendo. Infelizmente, queridos, viver em um mundo quebrado e disfuncional tem disso. Não há como você escapar ileso dessa jornada. Seria utopia a gente pensar que você vai nascer e vai morrer, e nesse intervalo você não vai experimentar nenhum tipo de crise grave ou problema grave. Você vai. A questão é só quando isso vai acontecer. Mas a gente aprende, através da palavra de Deus, que existem 3 tipos de sofrimentos, pelo menos, tá? Ao menos 3 tipos. Aqueles que são consequências diretas dos nossos próprios pecados, ou seja, eu desobedeci a palavra de Deus, eu tomei caminhos errados, e agora eu sofro as consequências das minhas próprias escolhas por não andar segundo a vontade de Deus. Um primeiro tipo de sofrimento vem daí, da nossa desobediência. Um segundo tipo vem da consequência indireta da entrada do pecado no mundo. Tem coisa que você não sabe por que você está sofrendo. Você só sabe porque esse é um mundo quebrado e disfuncional. Culpa da entrada do pecado no mundo. Coisas que não necessariamente você fez para merecer, mas coisas que vêm sobre você, mesmo você não tendo feito nada para merecer aquilo. E existe ainda o sofrimento que é consequência dos pecados das outras pessoas sobre nós. Aquilo que nós chamaríamos de injustiça. Quando o pecado da outra pessoa explode e quem está perto sofre as consequências disso. E isso acontece com a gente o tempo todo. Mas, queridos, se tem uma coisa que conforta o nosso coração, é que, independentemente de qual tipo de sofrimento a gente enfrente, a palavra de Deus nos ensina algo extraordinário. Deus, o soberano, que controla todas as coisas, usa essas dores para moldar o nosso caráter, forjar a nossa fé e nos fazer crescer em santidade, a fim de que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. O que eu estou dizendo para você? Se você sofre por consequência do seu próprio pecado, se você sofre por consequência da entrada do pecado no mundo, ou se você sofre por consequência do pecado dos outros sobre você, ainda assim nada disso fugiu do controle de Deus. E o que Ele promete Ele vai usar tudo isso para fazer você parecido com Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus não desperdiça nada ao fazer seus filhos mais parecidos com Jesus. Ele não desperdiça nada. Quando a gente olha para o capítulo 2 do livro do profeta Jonas, nós vemos a oração de alguém que está desesperado, alguém que está em sofrimento e que experimentou um sofrimento um tanto inusitado por causa da sua desobediência a Deus. Se, assim como eu, você cresceu na igreja, você provavelmente está muito familiarizado com essa história, né? A gente até usa alguns termos errados, né? Jonas é o cara que desobedeceu a Deus e foi engolido por uma baleia. Só lembrando que o texto não fala em baleia. O texto fala em grande peixe. Mas a gente está tão acostumado que a gente vai por essa linha. Mas o que poucas pessoas sabem ou percebem, e acredite, até muitos cristãos,
é que o livro de Jonas não foi escrito para narrar essa história inusitada de um homem engolido por um grande peixe e que sobreviveu para contar essa história. Mas o livro foi escrito para mostrar a soberania de Deus e a misericórdia de Deus. Esses são os dois pontos principais do livro. O que eu estou querendo dizer para você? Jonas não é o personagem principal do livro de Jonas. Deus é o personagem principal do livro de Jonas. Quer ver? Quando a gente fala sobre a soberania de Deus, você se lembra da história? Vento, mar, marinheiros, grande peixe, ninivitas, planta e até mesmo um minúsculo verme. Tudo isso obedece à vontade de Deus. Deus tem poder e autoridade para decretar e executar todos os seus planos na história, ou seja, nada escapa ao seu controle. Todos os personagens, todas as pessoas envolvidas, todos os objetos, animais envolvidos aqui, tudo está debaixo da soberania de Deus. Mas uma outra coisa importante do livro não é que Deus é somente soberano, que Ele governa tudo, que Ele controla tudo, mas que Ele é, ao mesmo tempo, misericordioso. E isso o livro conta para a gente, porque Deus usa de misericórdia com os marinheiros, que estão no barco com Jonas, poupando a vida deles. Deus usa de misericórdia, no final do livro, com os ninivitas, que não merecem a misericórdia de Deus, mas Ele usa. E Deus usa de misericórdia até mesmo com Jonas, que se rebela contra Deus, quando vê Deus usando de misericórdia com os ninivitas. Então, o personagem central do livro de Jonas é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ao mesmo tempo é compassivo e misericordioso. E basicamente, queridos, para a gente entender esse livro, a gente precisa conhecer 3 aspectos sobre a vida de Jonas. Tá? A primeira coisa, quem era Jonas? Jonas era um profeta do século VIII a.C., e ele já era conhecido em Israel. Eu sei, muitas vezes a gente tem dificuldade de ler aquelas histórias menores que estão ali nos livros de reis, não é verdade? A gente vai passando, é muita informação, são muitos nomes, profetas, reis, e isso, aquilo e tal, e a gente não guarda bem. Mas tem uma informação importante ali. Em 2 Reis, capítulo 14, a Bíblia conta para a gente que Jonas profetizou em Israel num momento de paz e de prosperidade. Mas olha o que é interessante. Ele profetizou no reinado de Jeroboão II. E quando a gente estuda a história de Jeroboão II, a gente vê que foi um reinado ímpio. Jeroboão não temia a Deus. Ele era mais um daqueles reis do Reino do Norte que fazia tudo que era da vontade dele apenas. Só que onde está o grande ponto? Quando Jonas profetizava no reinado de Jeroboão II, havia paz e prosperidade. E isso é o que causava confusão, porque se o povo estava distante do Senhor, se o povo estava se rebelando contra o Senhor, como que o Senhor estava abençoando o povo com paz e prosperidade? Essa era a grande pergunta. Por que que o povo está sendo abençoado com paz e prosperidade se o povo está distante do Senhor? E aí Jonas está exatamente nesse contexto. Aí olha que interessante, qual era a missão de Jonas? Você encontra aí no versículo 1, quando diz assim, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha cabeça. O que Deus está mandando? Deus está mandando um profeta do reino do norte, de Israel, ir pregar o arrependimento numa outra nação que não pertencia a Israel. Você entende o problema? Ele faz parte do povo escolhido de Deus, enquanto a Assíria, cuja capital era Nínive, não fazia. E Deus está falando para ele: Jonas, você vai lá na Assíria, e você vai pregar para os ninivitas. E é claro, queridos, que isso nos leva à terceira e talvez a principal pergunta: por que Jonas fugiu? Ele não era um profeta? O que o profeta faz? O profeta fala o que Deus manda ele falar, ponto, nada além disso. Deus mandou, o profeta vai e fala aquilo exatamente que Deus mandou ele falar. Também nada além do que Deus falou. Só que ao invés de Jonas ir para Nínive, ele foge para a gente, conta o texto. E aqui está o grande ponto que a gente precisa perceber.
Por que Jonas foge? Queridos, os assírios já haviam feito incursões militares em Israel. Então Jonas já havia sofrido com o ataque do exército dos assírios naquele contexto. Uma outra coisa é que a Assíria estava se levantando com um exército muito grande e dominando todas as nações naquele contexto. E o pensamento dos israelitas era um só, é só questão de tempo até a Assíria chegar e passar por cima da gente. Porque eles já são poderosos, eles já são grandes, o exército deles já é muito poderoso. E, para piorar, dizem os historiadores, que a Assíria possuía um exército extremamente maldoso. Há relatos desses desenhos antigos e tal, de soldados assírios arrancando a língua dos seus oponentes com a mão, com o pé na cabeça, coisas do tipo. Enquanto eles entravam, eles praticavam maldades, eram extremamente violentos. E aí, você não precisa ir muito longe para perceber a crise no coração de Jonas. Porque ele sabe que Deus é misericordioso. Ele sabe que Deus é compassivo. E ele não acha justo, isso fica claro para a gente no capítulo 4, ele não acha justo Deus perdoar os ninivitas. Ele não acha justo Deus oferecer misericórdia a um povo que, no entendimento dele, não merece nenhuma misericórdia. E é por isso que ele entra em crise, ele foge. E aí você sabe a história. O número de coincidências aqui no texto chega a ser irônico, porque ele desce para Jope, uma cidade portuária, e quando ele chega lá, tem um navio pronto para sair naquele mesmo momento, em uma direção completamente oposta de Nínive, e ele tem exatamente o valor do dinheiro para comprar a passagem, para entrar naquele navio, e que tem lugar para ele. Então está dando tudo certo. Tanto é que quando ele entra no navio, o que ele faz? Ele dorme. Está tão tranquilo que ele dorme. A cabeça está fria, não tem problema nenhum. Fugindo da vontade de Deus, mas com a consciência tranquila. Está aqui a incoerência do coração. Mas você sabe o restante da história. Deus levanta no mar uma grande tempestade, faz o navio ir quase quebrar com as ondas, os ventos, e lá naquele contexto os marinheiros começam a orar cada um ao seu Deus, tentando entender o que está acontecendo, e Jonas se apresenta e fala: olha, o problema sou eu, me lancem ao mar que vai estar tudo resolvido, e é isso que acontece. Quando Jonas é lançado ao mar, um grande peixe vem, o engole, na mesma hora a tempestade se acalma e tudo mais. Queridos, nesse contexto, quando Jonas está dentro da barriga do grande peixe, ele faz uma oração. O que é importante você perceber, tá? Ele não simplesmente estava dentro da barriga do grande peixe, foi lá, pegou um bloco de notas, uma caneta, e falou assim: deixa eu orar e registrar aqui a minha oração. Ele não fez isso, tá? Ele vivenciou toda essa história, e depois que tudo isso passou, ele foi contar a história dele. Aí ele registrou a oração que ele fez quando ele estava dentro da barriga do peixe. Essa foi a oração que ele fez lá dentro, tá? E há uma coisa muito importante que eu queria que você percebesse. Essa oração é verdadeira e profundamente bíblica. Mas o livro também nos mostra que Jonas ainda carregava resistências no coração. Ou seja, Deus não age com misericórdia em relação a Jonas porque ele virou o exemplo perfeito. Mas Deus age com misericórdia porque ele ama a misericórdia. O profeta dele, mesmo no sofrimento, clamando, ainda era incoerente. Isso fica claro depois dessa situação. Mas nem isso deixa Deus de livrá-lo daquela situação. Porque a fidelidade de Deus não está condicionada à nossa perfeição, mas está condicionada à fidelidade do próprio Deus. E isso ensina algo muito poderoso para a gente, queridos. Quando a gente está diante de uma situação difícil, Deus não vai te ouvir porque você é bom, ou porque sua semana foi boa, ou porque você conseguiu cumprir alguns ritos da religiosidade. Deus te ouve exclusivamente por causa de Jesus Cristo, por causa da fidelidade do próprio Deus àquilo que Ele prometeu, e não porque nós somos bons, ou piedosos, ou obedientes à palavra de Deus.
Mas essa oração, queridos, apresenta para a gente ao menos 5 grandes verdades sobre o Deus soberano e misericordioso. E a minha oração nessa manhã é que, se você está passando por um momento onde você se encontra confuso na sua vida, ou desorientado, ou sem esperança, a minha oração é que o Espírito Santo mostre para mim e para você quem Deus é nessa manhã e o que Ele pode fazer em favor do seu povo. A primeira verdade que a gente aprende aqui é que Deus ouve as orações do seu povo. Isso está aí no versículo 2 do capítulo 2, tá? Quando ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Veja, isso daqui é muito interessante, porque eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí, tá? Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que essa poesia, ela não está justificada à direita, como é comum estar o texto narrativo, tá? Então, você vê no capítulo 1, todo o texto justificado à direita, mas quando chega no capítulo 2, esses versículos eles estão centralizados. O que isso indica? Isso indica que isso é uma poesia hebraica. Já leu o livro de Salmos? Já percebeu que o livro de Salmos é todo assim? Nenhum salmo é justificado à direita. É tudo centralizado. Por quê? Porque é poesia. Foi escrito na forma de poesia. E antes que você se pergunte assim, mas como que Jonas sabia poesia? Jonas cresceu cantando as poesias de Davi. Ele leu as poesias de Davi. Era comum no antigo Israel eles terem contato com poesia, ouvir os grandes feitos de Deus de forma poética. Tá? Então, ele registra a sua oração numa forma de poesia. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque na poesia hebraica existe um aspecto importante. Geralmente, o resumo da oração está no começo dela. Ou seja, o tom daquela oração que Jonas fez de maneira poética está ali logo no começo, no versículo 2. E eu queria que você entendesse, então, o que ele está enfatizando quando ele disse aí no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Ele está dizendo que o Deus da aliança ouve e responde às orações dos aflitos. Em outras palavras, Jonas está querendo destacar para você que o Deus todo soberano é o Deus misericordioso que ouve as orações do seu povo. Essa é a ênfase dele com a poesia aqui. E por que isso é interessante, queridos? Porque Jonas se lembra da fidelidade pactual de Deus, que não abandona o seu povo, apesar da infidelidade dele. Tem algo interessante aqui no original, o hebraico, é como se tivesse assim: eu gritei por causa da minha aflição ao meu Yahvé. Lembra que Yahvé é o nome pactual de Deus? Eu sou o que sou, o nome da aliança. Olha o que Jonas está dizendo. Eu gritei ao meu Deus. O Deus que eu pertenço a Ele. O Deus que me ama, o Deus que cuida de mim. Ele se lembrou da fidelidade pactual de Deus nesse momento de sofrimento e se apegou a isso. E tem uma coisa muito interessante aqui, porque quando a gente fala, quando Jonas diz, e tu ouviste a minha voz, ouvir para a gente é uma coisa corriqueira, não é? Você ouve o tempo todo, não necessariamente significa que você está escutando. Você ouve muitas coisas, mas nem sempre escuta todas elas, percebe, dá atenção a todas elas. Mas Jonas está dizendo o oposto disso. Ele está dizendo que Deus ouve com atenção a voz daqueles que recorrem a Ele nos momentos de sofrimento, daqueles que se lembram da fidelidade pactual de Deus e dizem, Deus, o Senhor é a minha única esperança. Eu me apego não ao que eu sou, mas ao que o Senhor é, ao que o Senhor prometeu. Ele está dizendo que Deus ouve. E, queridos, isso é magnífico, não é? Porque a gente está falando do Deus que transcende toda a realidade criada, que não está dentro da criação, infinito em glória, poder, santidade, majestade, bondade, misericórdia, amor, santidade, mas que mesmo assim escuta pessoas como eu e você, pecadoras, finitas, cheias de limitações, incoerentes, inconsistentes.
ele escuta por causa da fidelidade dele. Hebreus escreve assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias. O que o autor aos Hebreus está reverberando aqui? A fidelidade pactual de Deus. Por causa do novo e vivo caminho que Jesus abriu, você pode se achegar confiadamente junto ao trono da graça para receber misericórdia. Queridos, eu não sei se estou conseguindo enfatizar isso o suficiente para você, mas isso é magnífico, porque Deus está convocando a gente para ir a Ele nas nossas crises, e não para fugir dele, mesmo que as nossas crises sejam causadas pelos nossos próprios pecados, pela própria dura serviço que nós temos, pela nossa própria desobediência. Olha isso, como isso é magnífico. Mesmo a gente experimentando sofrimento por causa dos nossos pecados, Deus diz: acheguem-se junto ao trono da graça. Venham. Venham àquele que vai oferecer para vocês exatamente aquilo que vocês precisam. É um convite do nosso Senhor para aqueles que estão sofrendo, confusos, desorientados, para receber dele tudo aquilo que a gente precisa. Uma segunda verdade aqui, queridos, no texto: Deus governa as circunstâncias da vida do seu povo. Isso está aí no versículo 3, quando Jonas diz assim: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu queria que você reparasse nas palavras de Jonas, porque ele está falando com Deus, ele está falando uma oração para Deus. E ele diz assim para Deus: Tu, Senhor, me lançaste nas profundezas. As tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E a pergunta que a gente faz é: não foi Deus. Foram os marinheiros que lançaram Jonas. Você sabe a história. Jonas contou a história, falou: me lance, os marinheiros pegaram ele lá e Jonas no mar. Mas eu queria que você percebesse a visão de Jonas. O que ele está entendendo? Por detrás da realidade imediata do seu próprio sofrimento, estava Deus governando a história, até mesmo por meio de agentes humanos, pecadores e falhos. Ele percebeu que Deus reina sobre as circunstâncias, boas e más, independentemente dos agentes humanos. E aqui é importante enxergar que, no caso de Jonas, essa soberania aparece como disciplina que resgata. Deus não está brincando com a dor do profeta, irmãos, mas conduzindo sua história para trazê-lo de volta. Olha que interessante, a perspectiva de Jonas não foi: as pessoas me fizeram mal. A perspectiva de Jonas foi: Deus usou as pessoas para me fazerem o mal, para o meu próprio bem, para me resgatar da minha consciência endurecida, para me resgatar do meu pecado, da minha desobediência. Deus usou pessoas que me fizeram mal para o meu próprio bem. E, queridos, só enxerga isso quem enxerga pelos olhos da fé. Porque quando a gente passa por crise, sofrimento, seja por causa de consequência dos nossos próprios pecados, mas sobretudo quando essas crises vêm pelos pecados das outras pessoas, a nossa tendência não é enxergar a soberania de Deus, mas enxergar apenas a responsabilidade humana. E a gente define a outra pessoa como alvo da nossa ira e de toda a nossa fúria, de todo o nosso ódio, da nossa justiça. Porque a gente entende que se foi fulano de tal que me fez mal, então é fulano de tal que tem que pagar por aquilo que ele me fez. Essa perspectiva é uma perspectiva limitada, extremamente limitada, porque ela não considera que por detrás dos agentes humanos está o Deus soberano agindo. E se a gente entende isso, queridos, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque ao invés de nós nos relacionarmos com as outras pessoas com base naquilo que ela nos faz, nós nos relacionaremos com ela com base naquilo que Deus nos fez em Jesus Cristo.
Isso cria, no ambiente familiar, na igreja, uma unidade que está acima das crises, dos problemas que acontecem. Eu sempre digo isso. O sinal de maturidade de uma igreja não é a quantidade de conflitos que ela tem, mas é a forma como ela decide resolvê-los. Um monte de pecadores como nós aqui, convivendo no mesmo lugar, esbarrando o tempo todo, pisando no calo um do outro, reconhecendo problemas e pecados no coração do outro, é claro que vai dar problema, mas o ponto não é o problema, o ponto é como a gente decide resolvê-los. Como a gente decide lidar com eles, da maneira bíblica, olhando como Deus quer que a gente vê, ou optando por olhar como o nosso coração cheio de autojustiça e autossuficiência quer ver. Isso é o que define a maturidade de uma igreja. Teve uma história que um professor meu contou há um tempo atrás, quando eu estava no seminário, e essa história me marcou demais. Foi o professor Felipe Fontes, chama-se O Abraço de Deus. Ele escreveu esse texto num blog, tem aí na internet, você pode achar. Mas, resumindo, é mais ou menos o seguinte: era o dia de vacina, e ele levaram a filha dele pequena, e ele viu que dentro do carro a filha dele já estava super ansiosa, preocupada com a vacina. Não queria tomar vacina, óbvio, que criança gosta de injeção, né? Ele foi quieto, ela foi quieta, nenhuma palavra trocada. E chegou lá, a enfermeira pediu para que ele apertasse ela, porque qualquer movimento ali poderia implicar risco à saúde da própria filha dele. Então, o que ele fez? Ele travou ela para que ela pudesse tomar a injeção, né? Ela chorou demais, e quando eles estavam voltando no carro, ele, com o coração apertado, dizendo assim: minha filha deve me odiar pelo que eu fiz, né? Ele falou: vou decidir perguntar para ela o que está acontecendo. Ele falou: filha, como que foi a experiência lá dentro? Ah, papai, foi muito ruim, doeu demais, eu não gostei, eu não gosto de vacina. E o que o papai fez com você? Aí a filha dele disse assim para ele: o papai me abraçou. Aí ele percebeu, somente um coração de criança para entender que o mesmo Deus que segura é o Deus que abraça. E é isso que Deus faz com a gente, queridos. Você está preso na dor? Tá? Muitas vezes sim, mas o próprio Deus está te abraçando em meio à dor, porque a gente precisa disso. Só que às vezes a gente não percebe. A gente percebe Deus punindo a gente em meio à dor, mas que Ele não está ali com a gente, nos abraçando, cuidando da gente. Veja, a gente precisa aprender a enxergar quem de fato governa o universo. E acredite, não é você, não sou eu, é o Deus soberano. A terceira verdade que a gente aprende aqui é que Deus age de maneira pessoal na nossa vida. Isso está aí do versículo 4 a 7, eu queria que você reparasse. Então eu disse: estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Querido, o que está acontecendo aqui? Sabe, muitas vezes a gente olha para a história de Jonas, a gente fala assim, ensinando crianças sobretudo, né? Ó, tá vendo Jonas? Desobedeceu. Você viu o que aconteceu com ele? Desobedeceu, veio a baleia e ó, nhaque nele. Então, crianças, vai desobedecendo para você ver. Se você desobedecer, não chega nem perto da praia, que o perigo está instaurado. E coisas do tipo. A gente tenta ensinar às crianças essa moralidade religiosa que não tem nem fundamento bíblico. Se você reparou na leitura, o grande peixe não é o ápice do castigo de Deus, é o instrumento de salvação. O que Jonas está contando para a gente? Ele está contando que ele está morrendo afogado. Ele estava no meio de uma tempestade, ele foi lançado ao mar, ele não conseguia mais lutar, ele estava cansado, ele começou a afundar, ele disse que as algas se enrolaram, que ele já estava no fundo, ele já tinha perdido as forças, e quando ele ia perder a vida, o grande peixe veio e poupou a vida dele.
O que a gente aprende aqui? A gente aprende que Deus pode usar até mesmo coisas que são inimagináveis para trazer socorro e alívio em nossa dor. Não é uma coincidência o grande peixe ter engolido Jonas naquele momento. Foi um instrumento divino para preservar a vida dele. E existe o Deus atuando diretamente na história. E a gente precisa entender isso também, queridos. A gente precisa entender que, por mais que nós tenhamos sede de controle sobre as coisas, quem controla a história é Deus. E Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. E não há ninguém que possa colocar Ele contra a parede e perguntar para Ele, o que fazes? Não há ninguém que possa segurar o braço forte dele e falar assim, isso não. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Por quê? Porque Ele é o Deus soberano, não eu e você. Nós somos as criaturas pecadoras e finitas. Uma quarta verdade aqui, queridos, Deus é misericordioso, isso está aí no versículo 8, quando Ele diz assim, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aqui você precisa se lembrar do contexto que eu disse a você. Primeiramente, ele está escrevendo esse livro para os compatriotas dele, em Israel. E eu disse a você que era um período de idolatria, de distanciamento do Senhor. Os reis, os líderes do povo, haviam abandonado o verdadeiro Senhor para buscar confiança em ídolos, segurança em ídolos. E Jonas está dizendo o seguinte, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. E é claro que você precisa aprofundar aqui a questão. Idolatria não é apenas se dobrar diante de uma imagem. O conceito bíblico de idolatria é muito mais profundo. O conceito bíblico de idolatria mostra uma devoção do coração, ou seja, tudo aquilo que você coloca a sua confiança e a sua esperança última como um aspecto redentivo para a sua história, se tornou um ídolo para você. E nesse sentido, até mesmo coisas boas que Deus nos dá, podem se tornar ídolos. Bens materiais, saúde, estética, dinheiro, filhos, relacionamentos. O nosso coração é assim. Ele pega coisas boas que Deus nos deu e fala, você é meu Deus agora. Eu vou confiar em você. E a gente vive dessa maneira, e Jonas está dizendo não. Não. Idolatrias, queridos, não é só um erro religioso. É um apego que faz a pessoa abandonar a misericórdia, trocar a fonte real de socorro por substitutos que prometem, mas não cumprem. E aqui está o ponto. Quando você busca segurança, conforto em algo criado e não no Criador, você não somente deixa de receber aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, mas você abandona aquele que pode te dar exatamente aquilo que você precisa. Então não ignore aquele que é misericordioso com você. Espere nele o socorro que você tanto precisa. E a quinta e última verdade, queridos, Deus tem poder para salvar. Isso está aí no final do versículo 9, quando Jonas diz assim, ao Senhor pertence a salvação. Jonas compreendeu algo magnífico. Deus pode salvar. E Jonas resume isso numa frase que é o ponto principal do texto. Ao Senhor pertence a salvação. O que isso significa? Significa que não pertence à minha força, nem ao meu controle, nem ao meu merecimento, pertence ao Senhor. É o Senhor que salva. Não sou eu que me salvo, não é você que se salva, não é o seu histórico de religiosidade, não é o seu histórico dentro da igreja, não é o que você tem feito hoje, não é o ministério que você serve, não é quanto tempo você se dedica à igreja, não é quão bom você é com questões de obras sociais, o quanto que você é generoso, não é o valor do dízimo que você dá, nada disso. É Deus que salva, e salva por meio de Jesus Cristo. Quando Deus entrega o seu próprio Filho, quebra o seu próprio Filho na cruz, para salvar pecadores merecedores do inferno e da punição eterna, como eu e você. Queridos, eu queria encerrar essa mensagem considerando com você os seguintes pontos.
Em momentos de crise, quando você está desorientado, confuso, preocupado, desanimado consigo mesmo, com a sua falta de coerência, com a sua falta de consistência, você precisa se lembrar o seguinte: você precisa ir a Deus e não fugir dele. Ele é a sua única segurança. Tudo o que você precisa está nele e não em outro lugar. A outra coisa que você precisa se lembrar é que, independentemente dos momentos mais difíceis que você experimenta na sua vida, ainda assim Deus governa a sua história e nada fugiu ao controle dele. Mas não somente isso, Deus está atuando diretamente na sua história, por meio de tudo aquilo que eu já disse para você. Pecados de outras pessoas, seus próprios pecados, consequências de um mundo quebrado e disfuncional, tudo isso Deus está usando para conformar você à imagem de Cristo. E isso nos conduz à ordem que Jonas dá aos seus compatriotas, que é a seguinte: Deus é misericordioso, não ignore isso. Eu temo, queridos, que a gente ignora isso demais, que a gente se esquece disso demais. A Bíblia fala que Deus tem prazer na misericórdia, que Ele não rejeita um coração contrito, pessoas que se achegam a Ele dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a bagunça que é o meu coração. Pessoas que se rendem completamente diante dEle. E eu me pergunto muitas vezes se a gente não tem feito isso. Se a gente tem se achegado diante de Deus com aquela capa de religiosidade, toda aquela perfeição: eu vou cumprir mais um rito semanal. Vou conquistar mais uma semana da porção do favor de Deus para mim, ao invés de nós entrarmos aqui com o coração despedaçado, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Não tem nada de bom em mim. Não tem nada que eu possa fazer para conquistar o teu favor. Somente me apegar às tuas misericórdias, que são a causa de eu não ser consumido. A gente precisa se lembrar disso, irmãos. E se lembrar, por fim, que a salvação pertence ao Senhor. E que essa salvação foi escancarada na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus viveu e morreu em nosso lugar. E é isso que a gente vai celebrar agora, nessa manhã. A salvação que pertence ao Senhor e que essa mesa nos lembra do Salvador, aquele que fez tudo em nosso lugar. Eu quero convidar os presbíteros para virem à frente, a equipe de cânticos também. Nesse momento nós passaremos a celebração da ceia do Senhor.